Podem se sentar, queridos. Shalom a todos, a graça e a paz, amém? Que bom nos vermos novamente, né? Alguns já vimos o culto amanhã. Olha, se a gente colocar um terceiro culto, tem alguns irmãos que ainda virão nos 3 cultos, né? Eu tenho visto alguns irmãos aí fiéis aos cultos. Vem no culto amanhã, vem no culto à noite. Se a gente colocar um culto à tarde, eu acho que eu verei eles 3 vezes no domingo. Isso é bênção. Estávamos esses dias, eu vim aqui com os meus netos durante o dia e tinha uma oração do pessoal da intercessão. E estava a pastora Creuza, estava a Ludmila, estava Dásia, outros irmãos também. E ali eu fui meditar com eles um pouquinho e nasceu um tema maravilhoso que nós gostaríamos de estar compartilhando com vocês. Eu achei uma carta escrita para essa igreja. E eu queria ler essa carta. O tema da nossa palavra são 4 passos na vida do cristão. Mas eu queria ler essa carta para vocês. A carta que escreveu foi o apóstolo Paulo. E ele escreveu para essa igreja. Eu queria que vocês ouvissem a carta, porque ela diz respeito a cada um de vocês, enquanto membros do corpo de Cristo. E depois de lermos essa carta, nós vamos traduzi-la de forma individual a cada um de vocês. Mas por ora, aquilo que está escrito em Romanos 12, de 1 a 18, não é escrito diretamente a um de vocês, mas sim ao corpo de Cristo. Mas como nós fazemos parte do corpo, e todos nós temos a nossa participação dentro do corpo, é de suma importância que nós ouçamos o que está escrito com o espírito de quem precisa ouvir uma orientação, quem precisa ouvir uma sugestão, quem precisa ouvir um conselho. Amém? Então parem para ouvir. E ele diz a vocês: rogo-vos, primeiro essa expressão rogo, interessante, orar, interceder, clamar, mas ele prefere usar a palavra rogo. E se você for no dicionário, hoje em dia dicionários modernos, o Google e outros mais, você vai ver que o rogo é uma petição a uma divindade, na linguagem deles, para uma ação naquilo que é natural. Não é uma oração qualquer, um rogo é uma solicitação, um pedido a Deus para que Deus interfira no natural, na nossa própria vida. Isso é um rogo. E interessante que esse pedido que o apóstolo Paulo faz, ele fala: rogo-vos, irmãos, eu peço a vocês que ao receber de Deus, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu fui buscar um pouquinho do culto racional aqui, eu achei, dentre todos os teólogos que falaram a respeito desse tema, John Stott, ele fala algo que eu concordo com ele, por isso eu vou citar para vocês. Ele diz que o culto racional é todo culto feito fora das 4 paredes. O culto racional é aquilo que sem esforço algum, sem motivação outra qualquer, você presta a Deus de forma voluntária, de forma consciente e voluntária. Então, não é um pedido à igreja que se reúne, mas é um clamor à igreja que se espalha. Paulo está falando não a vocês quando vocês entram aqui, mas quando vocês saem daqui, quando vocês se espalham por essa cidade. O culto racional de vocês é aquele prestado lá fora, de segunda a sábado. Não é o que vocês prestam aqui no domingo.
Quem está entendendo, diga amém. E não sede conformados ou conformizados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Para que experimenteis, para que, isso aí é um pré-requisito, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo, não tenha uma autoavaliação acima daquilo que se espera, acima das expectativas, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um de vocês. Ou seja, para a salvação não existe acepção de pessoas. Desculpe-me, para a comunhão não existe acepção de pessoas. Para a salvação, eu confundi aqui, peraí. Para a salvação não existe acepção de pessoas. Para a comunhão, sim. Eu vou explicar isso lá na frente. Para a salvação não há diferença entre vocês. Jesus morreu no mesmo quantitativo, na mesma profundidade que ele morreu pela Dona Maria José. Ele morreu na mesma proporção pela Ludmila. Então, ele não morreu mais por alguns, menos para outros, não. Para a salvação não há acepção de pessoas. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, agora para a comunhão, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e isso aí, a gente, como eu e minha esposa, como pastores que presidem esse ministério, nós vemos cada potencial em cada um de vocês, é algo tremendo. Nós glorificamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida da pessoa que está a seu lado. Amém. Amém. Você pode não saber por que você está aplaudindo. Você pode achar que é simplesmente um ato mecânico. Mas Deus sabe por que você está aplaudindo. Porque quem colocou esse potencial foi Ele na vida dessa pessoa que está ao seu lado. E nós nos completamos. Interessante que, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Não profetize acima daquilo que você crê. Seja na medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Eu passei hoje pela manhã, estava a pastora Dásia ministrando a 3 adolescentes que vão ser batizados agora em junho, né? E eu parei um pouquinho, ela não me viu, e eu vi com que graça, com que maestria ela ministrava a palavra de Deus. Por quê? Porque essa palavra não somente está dentro do conhecimento dela, mas está dentro do experimento de vida dela. E isso é bênção. Ou que exorta, use esse dom em exortar, e não para ferir seu irmão. O que reparte, faça-o com liberalidade. Gente, que coisa boa é você receber uma medida recalcada, transbordante, sacudida. Talvez vocês não saibam o que seja isso, mas eu lembro da minha infância. Eu lembro quando eu era menino, não lá em Barbacena, mas em Taguatinga. Eu lembro que às vezes eu ia comprar uma medida de farinha, ou 1 quilo de arroz, de feijão, e a gente não comprava em saquinho, não. A gente comprava no armazém, e tinha uma cuia assim, ele enchia aquilo de feijão, e enchia o saquinho, vai enchendo e pesando, sabe? Aí às vezes dava 1 quilo certinho. Tinha alguns meio mão de vaca que pegava aquele restinho de feijão que estava na cuia e devolvia para o local, e embrulhava só o quilo certinho, quase até tirando alguns grãos que estavam passando, né?
Mas tinha outros que deu 1 quilo ali, tinha um pouquinho só, despejava, aí batia o saquinho, tá, e dava. Eu sei que não vou perguntar aqui quem lembra disso, que vocês vão entregar a idade de vocês, né? Mas era assim que acontecia, né? Não lembra, dona Paulinha? Eu sabia, eu fiquei olhando para você e vendo você fazer assim, mas eu sei que você lembra. E aquele saquinho, às vezes, quando enchia muito, ele batia o saquinho assim, dava uma sentada, né? Então tem gente que a vida dela é essa, ele é liberal, né? É uma pessoa que ele esbanja em dar, ele é liberal em dar. Já tem gente que é meio segura, né? O que presida com cuidado. E a gente sabe, a gente que preside, a gente sabe que tem que presidir com muito carinho, com muito cuidado. Porque presidimos aquilo que não é nosso, pertence a Deus. O que exercita misericórdia com alegria. Que coisa tremenda é o exercício da misericórdia com alegria. Que coisa linda isso. Eu citei meu genro esses dias, Daniel. Ele me tocou o coração, depois eu fui conversar com ele. Eu passei pela Praça do Emanuel, estava ele com o carro dele parado, de porta-mala aberto, dando uma cesta básica para uma pessoa na rua. E ele faz constantemente isso, ele está sempre com uma cesta básica no porta-malas do carro, e abençoando um ou outro. E ele faz isso com muita alegria, sabe? Você vê a alegria da pessoa em parar o tempo dele, parar o que está fazendo, para abençoar a vida de alguém, né? O amor seja não fingido. Interessante, porque existe amor fingido, e é triste. É triste. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente. Amarmos-nos cordialmente. Isso é tremendo, amados. Uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Falaremos mais disso aqui mais adiante. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. O fervor, o desejo de servir ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Comunicai com os santos, que são os outros que estão à volta de vocês, nas suas necessidades, e segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é importante demais. Hoje falávamos da presença da nossa irmã, da Simone Ratundi, que perdeu o irmão, e logo após o culto, a gente descendo, eu quis cumprimentá-la e vi os irmãos se aproximando, tá, e abraçando. Eu deixei, falei, graças a Deus por isso, que as pessoas, elas são unânimes nessa atitude. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, olha que expressão mais compreensiva da parte de Deus. Se for possível, quando estiver em vós. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso aos romanos, ele é puro Espírito Santo, porque ele conhece as nossas limitações. Tende paz com todos os homens, é algo que é praticamente impossível. É difícil você não ter um ou outro problema, uma outra situação mais apimentada, você resolvendo vida fora, porque as pessoas são litigantes, as pessoas elas são belicosas por natureza.
E se você deixar um pouquinho, você acaba entrando num outro litígio, numa outra situação, mesmo coberto de razões. É importante que a gente tente evitar tudo isso. Então, é essa palavra de Deus para vocês, através do apóstolo Paulo, no coração de cada um de vocês. Guardem o que foi dito. Eu quero tirar disso tudo que foi dito, 4 conselhos. E depois voltaremos ao texto da forma que nós estamos falando para vocês. Primeiramente, eu queria falar a respeito do 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque a mente humana, ela está cada vez mais exposta às atividades ágeis e rasas. Agilidade e superficialidade. É isso que comanda a tecnologia nos dias de hoje. É exposta a nossa mente a quilômetros de informações, com centímetros de profundidade. Então, nós somos uma geração que temos acesso a informações que os nossos pais e avós não tinham. Não tinham de forma alguma. Eles não estavam com a sua mente ocupada da forma que nós estamos. Ora com zap, ora com e-mail, ora com uma coisa ou outra, e você está sempre escravizado pelas informações. E tem um barulhinho que eu pedi alguém para tirar do meu celular, plim, 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 notícias chegando, e as notícias são múltiplas, e de repente você está lendo sobre a Bósnia, está lendo a respeito da Alemanha, está lendo a respeito dos Estados Unidos, e gente do teu lado necessitando de ajuda, de atenção, e você absorto por um mundo que você não tem alcance nenhuma, e você está gastando a sua preocupação com aquilo que não é o propósito de Deus para você. Eu gostaria de aprofundar, não tornar raso, mas esse tema eu quero aprofundar. Lá em Provérbios 12:15 fala: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas quem dá ouvidos ao conselho é sábio. Deem ouvidos ao que eu vou falar para vocês. Primeiro conselho: renove constantemente a sua mente. Renove constantemente a sua mente. E nesse tema tem muitos lados para se chegar nessa renovação. Então, guarda o que eu estou falando para vocês. Existiu um movimento Azusa, um movimento pentecostal, que deu uma balançada no mundo através da igreja. E hoje nós temos experimentado um outro mover do Espírito Santo de Deus em dias mais difíceis. E a expectativa das pessoas que conhecem o movimento Azusa, que conhecem a obra do Espírito Santo de Deus, que já leram sobre Pentecoste, é ouvirem um barulho, para entenderem o barulho, porque esse barulho foi o barulho feito pela igreja e pela obra do Espírito Santo de Deus no mundo, no pentecostalismo. Mas o que nós estamos sentindo é que o Espírito Santo de Deus está vindo de forma diferente, de uma forma silenciosa, através da mente, através do raciocínio. Então prestem atenção. O texto que dá esse tema está no Romanos 12:2. Deve estar aqui atrás. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então guardem o que eu vou falar para vocês. O que domina a nossa mente determinará nossas decisões, atitudes e escolhas. O que domina a nossa mente determinará nossas decisões, atitudes e escolhas. Agora, por quais motivos nós devemos renovar a nossa mente? O primeiro motivo: não permita que ela seja moldada pela massificação do mundo. É não deixar nossa mente exposta ao mundo. Ela tende a acreditar naquilo que repetidas vezes lhe é informado. A nossa mente é assim.
ela tende a acreditar aquilo que fala-se uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E esses discursos a gente vai ouvindo na área da política, do conhecimento, de tantas coisas, tentando fazer a nossa mente, fazer a cabeça da gente, né? E o que a gente está vendo é isso: quando você expõe a sua mente, você acaba sendo alvo fácil. No Salmo 1 fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Existe um motivo para estar escrito de dia e de noite, de forma constante, de forma persuasiva, de forma repetitiva. O que a Bíblia está nos dizendo é que não é somente ler a Bíblia, mas a meditação dioturna, a meditação constante. Lá em Josué 1,8 fala a mesmíssima coisa. Fala lá: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite. Meditar é repetir por diversas vezes, dando continuidade, constância, permanência ao pensamento. Mas sabem por quê? Porque ler pressupõe aprendizado pelo conhecimento. Ler pressupõe aprendizado pelo conhecimento. Meditar pressupõe reflexão comparativa, que culmina em mudança de atitude. Então, quando você vigia a tua mente, você está utilizando ela para mudança de atitude. Porque 97%, 98%, segundo estudiosos, daquilo que essa geração pensa, ela não realiza. Está com a mente ocupada, está com HD ocupado. Está enchendo a cabeça de informações desnecessárias. Proteja a sua mente. Falar isso num mundo de tantas informações e deformações, tantos fake news, tantas coisas enganosas, tantas coisas que são fictícias, que são feitas para te ludibriar, para te enganar, para te desinformar. É importante que nós tenhamos em mente isso aqui, porque se você medita na palavra, você ocupa a mente. E olha o que diz Filipenses 3:1. Finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Eu não me canso de escrever as mesmas coisas, disse Paulo aos Filipenses. Eu não me canso de escrever as mesmas coisas, porque isso é segurança para vós. Amados, se vocês pegarem tudo que é dito aqui aos domingos, vocês vão ver que tudo que é dito no outro domingo, é dito no outro domingo, é dito no outro domingo, é dito no outro domingo. E se você parar e ouvir pregadores que têm a mesma linha de raciocínio que nós temos, vocês vão perceber que estão sendo ditas as mesmas coisas no Rio, São Paulo, em Nova York, na China, em Tóquio, as mesmíssimas coisas. Porque é a voz do Espírito Santo de Deus para essa geração. A repetição, ela é pedagógica. Ela traz caráter afirmativo e verdadeiro. Afirma a memória em longo prazo. Por isso a Bíblia, ela usa da pedagogia. Tudo aquilo que você ouve, diz e faz repetidas vezes, formará seu caráter. Aquilo que você ouve, aquilo que você diz, aquilo que você faz, repetidas vezes, forma o seu caráter. Por isso, a gente vê aí essas estratégias de marketing, propagandas e propagandas, publicidades e publicidades sendo repetidas diversas vezes, para que você possa memorizar aquilo e aquilo ali passe a ser uma verdade para você. Então, preste atenção. Satanás também, ele é pedagógico.
Por quê? Porque ele cria em você uma ação contínua de um pequeno desvio comportamental e te faz relativizar todo o absoluto de Deus por um pequeno desvio comportamental. Um pequeno desvio comportamental. Um jovem, um adolescente, que de repente se envolve com alguns comportamentos que desviam a personalidade dele, começam a praticar o pecado solitário, começam a pesquisar e visitar algumas janelas da internet, algumas coisas nesse sentido. Isso vai gerando pequenas culpas, isso vai cauterizando o coração, a mente, e vai bloqueando a entrada da razão, do culto racional, da sensibilidade espiritual. Satanás se vale disso, por isso, vigie a sua mente. Segundo motivo para você renovar a sua mente, é que a sua mente é seu maior instrumento de transformação de vida. Pare e pense comigo. Quem te tirou do mundo te trouxe para dentro da igreja? Não foi sua mente. Isso é a obra do Espírito Santo de Deus. Porque quem te convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, uma pessoa que vem do mundo e vem aqui para cá, eu lembro muito bem de um senhor que nós tivemos o privilégio, a alegria de poder acompanhar a conversão dele, e ele falou para mim: pastor, eu acho difícil vir para a igreja, porque eu tenho vício do cigarro. Eu de 15 minutos, pastor, eu tenho que fumar, não tem jeito. E eu fico sem graça de sair do culto e fumar, então eu me sinto bem. E eu falei para ele assim: bobagem sua, vá para a igreja, sente-se, quando der vontade de fumar, levanta, vai lá para fora, fuma o teu cigarro, volta, se assenta novamente, porque é melhor você receber a palavra de Deus picadinho, do que você não receber nada. E o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Ele não vai agir na tua vida com um milagre para você largar, porque não foi o Espírito Santo de Deus que te convenceu a fumar. Foi você. Isso é uma mudança de mente. Você vai ter que se esforçar e mudar a sua mente. Mas Deus vai te ajudar a transformar a sua vida. Eu tive o privilégio de, em menos de um ano, batizar ele, e ele totalmente livre do vício do cigarro. É para Deus? Se for para Deus, é com força. Ele fumava 3 carteiras por dia. Mas o que acontece? O Espírito Santo de Deus trouxe o coração dele para a conversão, para a decisão maior. Depois, a adequação da mente dele é um esforço pessoal. Deus tirou o povo do Egito, colocou o povo para ir para a terra prometida. Eles dominaram todos os povos à sua volta, mas não entraram na terra prometida. Aquela geração não entrou, porque eles venceram todas as batalhas externas, mas perderam uma única batalha interna, porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles durante 40 anos tiveram o coração de escravos, uma escravidão que já havia sido deflagrada já a libertação deles, mas eles não se sentiam libertos. Deus te tira do Egito, te tira do mundo, mas tirar o mundo de dentro de você é obra tua, da tua mente. É uma renovação da mente. É uma obra do Espírito Santo de Deus, mas você precisa se esforçar. Você precisa querer mudar. Seu maior instrumento de transformação é a sua mente. Você precisa substituir. Interessante, transformai-vos. João 1,12 fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Deus, o Espírito Santo de Deus te faz filho, te tira de ser criatura para ser filho, mas arrancar o mundo de dentro de você é um papel seu. É uma renovação da sua mente. Deus nos tira do mundo, mas o que tira o mundo de nós é a transformação da mente, é a renovação da mente, pela obra do Espírito Santo. O povo hebreu morreu no deserto porque não mudou a mente. Eles não conseguiram mudar a mente. Ganharam a guerra contra todo mundo, menos contra a mente deles. É a mente que coordena tudo, vontade, ação, mudança. Provérbios 4, 23 fala: sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Onde se lê coração, lê-se mente. Guardar. O sentido aqui de guardar é de que você comece a fazer a limpeza de trás para frente. Não carreguem bagagens desnecessárias. Está no terceiro motivo. A grande batalha entre o espírito e a carne acontece dentro da gente. Sabe aquela batalha que acontece entre o espírito e a carne? Acontece na mente da gente. Tua mente é bombardeada diariamente, cotidianamente, sempre mente, diariamente, cotidianamente. Você é bombardeado com tudo aquilo que interessa para a mídia, interessa para a política, interessa para partidos, interessa para o comércio, interessa para o capitalismo selvagem, interessa para tanta gente. Agora, nós é que temos que colocar o alinhamento nos nossos pensamentos. Sobretudo que deves guardar, guarda o teu coração, é proteger o nosso coração, proteger a nossa mente de lixos que vão dominando a mente da gente. E a palavra de Deus nos fala, lá em 2 Coríntios 4,4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo e a imagem de Deus. O governo da incredulidade está agindo na sua mente. Satanás está agindo na sua mente. Ele está jogando lixo na sua mente, para que você não perca tempo, não invista vida, não invista prioridades naquilo que Deus quer que você pense. A guerra está acontecendo na sua mente. Percebam lá em Hebreus 11:3, pela fé entendemos, o entendimento, que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. O governo da fé também é através da sua mente. Ora, se Satanás está agindo na sua mente e Deus está agindo na sua mente, me diz quem é que vai vencer? Vai vencer quem você der mais espaço para agir na sua mente. Vai vencer quem você abrir mais a janela do coração para ser alimentado por Ele. Por isso, nós devemos tomar cuidado com o que a gente coloca na mente da gente. Fé e incredulidade batalham dentro da mente, no mesmo local. Vence quem você alimentar mais. Quarto motivo de renovar a mente: ela será alimentada principalmente pelo que você vê e ouve. Então preste atenção. Se Satanás está colocando na minha mente, está querendo dominar a minha mente, se Deus, na obra do Espírito Santo de Deus, está agindo na minha mente também, eu tenho que entender o seguinte: aquilo que potencializa mais a minha mente deve ser guardado. O método audiovisual é o que melhor alimenta a mente humana. O que você vê ouvindo,
o que você ouve vendo. Quando você junta a audição com a visão, você fixa na mente com muito mais propriedade qualquer tipo de informação. É o método de aprendizado mais eficaz que se conhece. Repara só, 1 de João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, com a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. E isso não provém do Pai. Lá no Salmo 101, 3 fala: não porei coisa má diante dos meus olhos. Não porei coisa má diante dos meus olhos, diz o salmista. Por quê? Porque quando eu fixo os olhos, eu jogo na minha mente. E o que é mais importante, é o quinto motivo, é ela quem controla os dois principais processos da vida: imaginação e lembrança. Então, quando você joga na sua mente, você vai jogar na imaginação ou na lembrança. Você vai trazer ela para dentro do HD do teu coração. Ela vai começar a formular dentro de você valores. Aquela informação vai começar a substituição de valores dentro de você. Isso é renovação da mente, ou é a profanação da alma. Porque tem gente tão envolvida com as coisas pecaminosas, tão envolvidas, que ele não consegue processar valores úteis. Ele não consegue processar valores espirituais. Ele não consegue sentir a presença de Deus. Ele não consegue conversar com Deus. Isso aí me levou a uma reflexão tremenda de que o chamado teto de ferro que a gente sente quando está distante de Deus, fala: minha oração não passa do teto, não passa do teto, ela não passa do teto do coração. Porque é criado uma armadura no coração, é criado na mente da gente um impedimento de sensibilizar a presença do Espírito. É tão importante, queridos, quando você recebe uma palavra e aquilo entra profundamente no teu coração, e aquilo mexe com as suas emoções, aquilo mexe com os seus valores, aquilo equaciona e dá prioridade a valores absolutos de Deus, e você começa a trabalhar mudanças dentro de você. Isso é mudança de mente. É quando você vê valores da palavra de Deus ganhando espaço em você, e valores da carne perdendo espaço dentro de você. Isso que é importante. O propósito do Evangelho é esse. É o confronto do velho homem com o novo homem. E eu falo mais nesse sentido: as bagagens desnecessárias da vida, foi uma vez tema de uma pregação que nós fizemos aqui, é como você traz lembranças passadas para formular projetos futuros, ou para formular projetos presentes. E quando você vai pegar aquilo que você está lembrando e vai começar a colocar na ordem da prioridade, você só tem mágoas, ressentimentos, dores, você só tem falta de perdão, você só tem coisa, só tem lixo processado, guardado dentro de você. Eu lembro uma vez que eu e meu amor saímos para um passeio e fomos a Arataízes. Passamos uma semana na praia lá, numa casa. E eu lembro que a gente comia muito camarão, porque tinha muitos pescadores ali perto, e nós arrumamos, na casa tinha uma panela, a gente fazia camarão ao alho e óleo, e eu, inocente de tudo, pegava o resto do camarão, botava dentro do saquinho, em vez de colocar lá do lado de fora, eu deixava no canto da cozinha, para outro dia colocar no lixo, porque a gente não conhecia o ambiente lá fora da casa, tá, e deixava dentro da casa.
Gente, no segundo dia que a gente estava lá, um cheiro de camarão, um negócio terrível. Aí minha mãe falou assim, não, você tinha que ter pego esse camarão e colocado lá fora no lixo. Aquele cheiro forte. E eu fico imaginando quantas pessoas não vivem uma vida todinha carregando lixo dentro de si. E é uma pessoa amargurada. Eu acabei de falar agora sobre diariamente, cotidianamente. As palavras, elas já explicam o que acontece dentro da gente. Então, tire suas próprias conclusões quando eu falo assim, a pessoa está enfesada. O que ela está carregando dentro dela? É o que vocês pensaram mesmo. É essa a expressão. Tem muita gente que fica carregando lixo dentro de si, lixo emocional, que impede ela de receber a obra completa de transformação do Espírito Santo de Deus, que impede ela de estar sendo conivente com o Espírito Santo de Deus na transformação pessoal dela. Isso nos leva agora ao sexto motivo. Interessante. Lá em Provérbios, antes de passar para o sexto, lá em Provérbios 21, 7 fala, assim como o homem pensa ser, ele é. Vivemos um tempo de memórias curtas e rasas, fragilizadas pela mediocridade dos compromissos. Aí no sexto motivo eu digo o seguinte, renovar por substituição, pois a mente não sabe deletar pensamentos, tão somente substituí-los. Olha que coisa importante, queridos. Quando você perdoa alguém, você não esquece o que a pessoa fez. Ah, não, mas você tem que esquecer. Não, quem esquece é Deus. Ele tem essa capacidade de se esquecer dos seus pecados eternamente, de lançá-los nas profundezas do mar. É essa a expressão dita na palavra. Mas nós não temos a capacidade de deletar pensamentos. Nós substituímos pensamentos. Renovação da mente é você colocar alguma coisa no lugar de alguma coisa. Imagine que quando você vem do mundo para cá, você traz o mundo dentro de você. O mundo permanece dentro de você. Aqueles valores que você tinha permanecem dentro de você. Ah, mas eu aceitei Jesus, então doravante eu vou deixar que Jesus faça a regência da minha vida. Vou deixar que Jesus conduza a minha vida. Só que para eu deixar, eu tenho que mudar valores. Eu tenho que substituir valores. Eu tenho que confiar nas mãos dEle a direção da minha vida. E quando a minha vontade quiser me levar para cá, eu tenho que substituir a minha vontade pela vontade dEle. Quando eu quiser me conduzir para cá, pelas minhas fraquezas, pelos meus vícios, pelas minhas atitudes, eu tenho que ter a força de dar nas mãos dEle a condução da minha vida e confiar nele. Isso é substituição de valores. Filipenses 4,8 fala, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso passai a pensar, diz o texto mais ligado à realidade. Ou seja, tudo que eu falei é uma maravilha na vida da gente, mas tem que passar a pensar nisso, porque é coisa que não se pensava anteriormente. As nossas decisões estavam nas nossas mãos antigamente. Antigamente, quando o mundo mandava na gente, o nosso emocional era comandado pelas reações que eram comandadas muitas vezes pelo próprio inimigo. Então, substituição de valores não é algo fácil, porque precisa que você confie nas mãos de Deus. Precisa que você confie de que Ele está fazendo a obra na tua vida. Isso é mudança de mente.
Percebam como não é algo muito fácil substituir pensamentos. Nossa performance atual é treinada para pensamentos e decisões de alta velocidade e baixa complexidade. Alta velocidade e baixa complexidade. Sabe o que eu quero dizer com isso? Muitos jovens não sabem resolver problemas. Tem problema desse tamanhozinho, ó, que tem jovens se jogando em frente de carreta, pulando do 8º andar, 10º andar, por causa de problemazinhos desse tamanho, desse tamanhozinho. Porque não sabe processar soluções, não tem uma mente construtiva, não tem uma mente transformada pelo poder do Espírito. 7º motivo, é nela que armazenamos e determinamos nossa história de vida. É na mente que você escreve a sua história. Então, nesse primeiro conselho, eu diria para vocês, a primeira coisa para que você possa dominar a tua mente completamente em tudo que foi dito, não perca o foco, não perca a direção. Não perca o foco. Por quê? Porque a sua mente, quando dominada por você, te leva a ficar vagando para muitos interesses. Mas não perca o foco. Eu vi certa feita um pastor falando a respeito de foco. Ele dizia, é como correr uma maratona. Correr uma maratona. Você já viu alguém correndo maratona assim? Eu saio daqui correndo para lá, aí viro para cá, aí viro para lá, aí viro para lá. Não, eu tenho um foco, eu tenho um alvo. Só vai contar o meu esforço em direção àquele alvo. Se eu não estiver naquela direção daquele alvo, eu vou estar perdendo força, perdendo valor, perdendo foco, perdendo direcionamento. Nós precisamos ter propósito de vida. Para que Deus possa dominar plenamente a nossa mente, deixado por nós e no nosso esforço, tudo que pensamos tem que ter um propósito em Deus. Tudo que vamos raciocinar, pensar, e o que vai nos garantir isso? A palavra de Deus. A leitura na palavra de Deus. É a meditação na palavra de Deus. Filipenses 3,14 fala, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, algo que, conversando com meu filho esses dias, ele mora sozinho, e eu falei, rapaz, você já está passando a idade de casar, brincando com ele. E ele falou para mim, pai, eu gosto da minha companhia. Eu gosto demais da minha companhia. Você não se sente só não, solitário? Eu falei, não. Eu converso muito comigo mesmo. E eu paro para pensar, será que a gente anda praticando 1 Coríntios 11, 28? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que nós temos nos examinado? Na autoavaliação, você para fazer isso, à noite no travesseiro, avaliar a sua vida, avaliar atitudes, avaliar palavras, avaliar conceito, avaliar negócios feitos, avaliar direcionamentos. Você faz isso, porque isso é de suma importância, porque você vai abrir a tua mente, só você tem poder para fazer isso. Você e o Espírito Santo de Deus. Satanás não sabe o que você vai pensando. Ele lê correntes elétricas, mas ele não lê teu pensamento. Quem lê teu pensamento é Deus, ele sonda o teu coração. Então, se você e Deus estão lendo o teu pensamento, estão lendo o que você pensou durante o dia, o que você projetou, o que você concluiu, o que você deletou no sentido de desistiu ou abriu mão, a melhor coisa a ser feita é você fazer uma autoavaliação, à luz da palavra,
com a presença do Espírito Santo de Deus, você abrir sua mente. E não tenha vergonha do Espírito Santo. Não tenha vergonha de abrir tudo aquilo que você não tem muito orgulho de ter pensado, de ter lembrado, de ter feito. Porque Ele conhece o que você pensou, o que você falou, o que você imaginou, o que você guardou. Ele conhece tudo. Então, a autoavaliação, você deixa que Deus possa contribuir na formação do teu pensamento, do teu caráter. E ali numa conversa entre você e Deus, certamente vocês chegarão a conclusões tremendas para a sua vida. Mas lembre-se, sempre à luz da palavra. Terceiro, tenha referências, modelos da sua vida. Eu preocupo muito quando eu falo sobre isso, porque tem se levantado heróis aí, que não tem história, que não tem vida, que não tem fatos que possam distingui-los em meio à multidão. Esses dias atrás eu vi um que da internet estourou aí, eu até anotei aqui o epíteto dele, o apelido dele, Luva de Pedreiro. Aí eu li um artigo do atual salário dele e fiquei pensando, espera um pouquinho. Quer dizer então que o valor que o mundo acha que tem uma pessoa que produza esse tipo de conteúdo é maior que o valor que a sociedade acha que tenha, por exemplo, um professor, um líder, um pastor, um pensador, alguém que possa contribuir mais com a sociedade. Que mediocridade nós estamos vivendo, quando o teu herói, a tua heroína, é alguém que passou pelo BBB. Vazia de tudo, pessoa vazia de tudo. Totalmente irrelevante. Busque pessoas em que você possa se espelhar, mas pessoas que se espelharam em Deus. Pessoas que ganharam, conquistaram um espaço em Deus. Busque nisso. Então, vigie a sua mente, é o primeiro passo. Segundo, cuide de seus relacionamentos. Eu falei aqui uma vez que o nosso network, segundo uma pesquisa que foi feita, que eu li, pareceu-me ter credibilidade, que 77% do sucesso da nossa vida nós devemos ao nosso network, enquanto 23% seria dado à competência profissional que cada um desenvolve. Assusta um pouquinho, não assusta? Mas é uma verdade. Nós devemos olhar quem são as pessoas com as quais nós partilhamos a nossa vida, os nossos relacionamentos, porque eles determinam o nosso futuro. Romanos 12:10 fala: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu falava com o irmão Walter esses dias. Nós fomos tomar um açaí junto na casa dele lá. Quem não tomou o açaí na casa do Walter, depois procura o Walter, que ele vai te convidar. Conversávamos a respeito. Eu falava: Walter, uma pessoa que diz que trata todo mundo igual, ela não deve ser uma pessoa normal. Por quê? Porque Jesus não era assim. Jesus tinha prioridades. A grande multidão era multidão, não tinha nome, não tinha identidade. Fazia parte do relacionamento de Jesus? Fazia, eles seguiam Jesus. Mas seguiam sempre a bel prazer deles. Multidão não tem identidade, não tem nome, porque não tem esforço. Não paga preço. Pessoas que deixaram de ser multidão, saíram do meio da multidão e ganharam luz, ganharam identidade, foram pessoas que pagaram preço.
Foram pessoas que se identificaram pelo esforço que fizeram. Zaqueu, em meia multidão, ele era pequeno, de baixa estatura, a Bíblia fala, e ele quis se distinguir, não para que Jesus o visse, mas para que ele visse Jesus. E ele resolve subir num pé de sicômoro. Nós fomos conhecer, em viagens nossas para Israel, o sicômoro é um pezinho espinhento, terrível. Eu imagino um homem subindo aquele negócio ali, deve ser terrível, se machuca todo, se arranha todo. Mas ele pagou um preço para ter uma visão diferenciada de Jesus. Que tipo de preço você tem pago para ter uma visão diferenciada de Jesus? Ou você faz parte apenas da multidão? Multidão está atrás de peixe e de pão. Multidão é aquele que levanta a mão e fica cantando, eu vim buscar uma bênção, mas não veio buscar o dono da bênção. Nunca sai com o dono da bênção, sempre sai desejando a bênção de Jesus. Multidão. Haviam também os discípulos, eram 70, que paravam, ouviam e tinham uma proximidade maior. Sabemos o nome de alguns deles. Haviam também os apóstolos, os 12. Esses sim marcaram história. Mas dentre os 12 haviam 3. Haviam 3. Vem cá, Bruno. Mas rapidão. Isso, vem cá, bem rapidão. Sobe aqui. Haviam 3 entre os discípulos. Pedro, Tiago e João. Não é por causa da música Pedro, Tiago e João no barquinho. Não, não é não. É porque Pedro, Tiago e João eram mais próximos de Jesus. Vocês conhecem esse moço aqui? Conhecem? Quem é ele? Quem é ele? Chegado. Esse aqui é o chegado. Né? Se vocês querem conhecer uma pessoa amorosa, está aqui, ó. Uma pessoa amorosa. Mas não é porque todo mundo ama o chegado. É porque o chegado ama todo mundo. Não tem esse que você olha o chegado, está ele abraçado com um, com o outro, e sempre amigo. Obrigado, só queria te dar um abraço, estava com saudade de você. O chegado é o João, aquele amado, aquela pessoa que se faz amada. Vocês podem observar que o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava, isso está escrito só no livro de João. Só ele escreve isso. Ninguém mais fala que João é amado. Só ele fala, eu sou amado, eu sou amado, eu sou. Ele queria tanto ser amado e se sentia tão amado que todas as gerações o conheceram pelo discípulo amado. O que é isso? São relacionamentos distintos. Faça isso na sua vida. Construa isso na sua vida. Valores que distinguem as pessoas. Ah, mas não posso fazer acepção de pessoas. Eu falei no começo do culto. Jesus não faz acepção de pessoas para a salvação. Para relacionamento, sim. Está no texto que nós lemos. Os relacionamentos são distintos. Você para Jesus será quem você quiser que seja, desde que você pague o preço para isso. Moisés, homem com quem Deus tratou face a face. Um dia Arão e Miriam, irmãos de Moisés, se levantaram contra Moisés e Deus chamou os 3. Vem cá, bater um papo com vocês aqui. Com ele eu converso face a face. Vocês 2, quem são? E aí? Davi, homem segundo o coração de Deus. Não, Davi era assassino, Davi era adúltero, Davi era terrível. Mas não existe homem nesse mundo que tenha o quebrantamento que Davi tinha. O arrependimento de Davi, a entrega de Davi a Deus. Ele era pleno na presença de Deus.
Abraão, amigo de Deus. Amigo de Deus. Ele se fez amigo de Deus. Deus fala: eu por acaso vou esconder alguma coisa de Abraão? Está lá em Tiago 2:23. Não, Deus, Gênesis 18:17. Ocultaria eu alguma coisa a Abraão? Que coisa linda! Imaginar que Deus abre o coração para Abraão. Deus trata os diferentemente. Tem sua própria identidade de tratamento com relação a Deus. Isso é uma conquista sua, uma conquista de cada um de nós. E sabe o que é melhor? Só você e Deus saberão. Só você e Deus saberão. Porque um dos principais apóstolos de Jesus era Judas. Porque se Judas traiu Jesus, é porque Judas não era inimigo de Jesus. Aliás, o próprio Jesus chama Judas de amigo. O que tu queres, amigo? E ele não era irônico, não. Ele considerava Judas amigo. Quem se fez inimigo foi o próprio Judas. Não se faça inimigo de Deus. Não construa barreiras entre você e Deus. Tenha um relacionamento aberto, sincero, profícuo com Deus. Filipenses 2:25 fala: irmão, companheiro, cooperador. Para quem Paulo falou isso? Para Epafrodito. Epafrodito, o que Epafrodito fez na Bíblia? Nada. Mas era amigo pessoal de Paulo. E não era somente ele, não. Tinha um tal também de Onesíforo. Onesíforo, imagina só, Onesíforo. Eu acho que Silvaldo, Erlon, Ginaton deviam ser amigos de Jesus, bem de Paulo, se vivesse naquela época. Porque parece que Paulo gostava dos nomes difíceis. Lá em 2 Timóteo 1,16, Paulo fala assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes foi na cadeia me recrear e não se envergonhou das minhas algemas. Ele foi na cadeia me recrear. Aí eu parei para pensar, até comentei com você, né? Eu parei para pensar. Quando eu li isso aqui, eu falei para minha esposa: o que você pensa que ele fez? Falei: vou brincar de roda aqui, Paulo. É isso que ele fez? Recrear. Aí eu fui caindo em mim, nos pensamentos. Gente, sabe o que esse Onesíforo fazia? Ele ia contar história para Paulo. História engraçada. Sabe aquela pessoa que se aproxima de você para contar história, aquela pessoa boa de papo, contar anedota que possa ser contada, claro. Né? Esse Onesíforo. Então Paulo tinha amigos que não falavam só de evangelho com ele, mas eram pessoas que alimentavam a alma dele, deixavam ele feliz, alegre. Nós precisamos desse tipo de coisa pela vida fora. É importante que tenhamos isso. Ele não era pregador, não era profeta, ele não só era bem-humorado, só isso. E foi distinguido na multidão. É de suma importância. Dentro dos relacionamentos, o texto nosso termina dizendo: se for possível, quanto estiver em paz, tenha paz com todos os homens. Tenha sempre um propósito definido, é a terceira. Tenha sempre um propósito definido. Sempre uma direção na tua vida. A curto, a médio e a longo prazo. O nosso texto fala a respeito disso. Olhem para mim aqui. Esse item é curto, mas é importante. O que você tem feito na presença de Deus para o evangelho que Deus te chamou?
O que você tem feito para Deus? Porque o fato de você frequentar a igreja não é algo que você dê para Deus, é algo que Deus dá para você. Que ministério você tem desenvolvido? Eu, quando vejo esses irmãos aqui à frente servindo, eu fico muito feliz. Muito feliz. Porque são pessoas que servem ao Senhor. Aqui nós temos, aqui dentro, médicos, aqui dentro nós temos advogados, aqui dentro nós temos odontólogos, aqui dentro nós temos profissionais das diversas áreas dessa cidade. Grande parte deles servindo a Deus. E não importa quem você é lá fora, o que importa é quem você é aqui dentro. Então tenha um propósito. Lá em Filipenses 13, 14 fala: irmão, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Esquecendo-me. Deixa as bagagens desnecessárias da vida no passado. Se ande para frente. Nosso esforço era sempre uma só direção. Cuide da sua mente. Cuide com quem você partilha a sua vida. Tenha uma direção definida em Deus. E quarto, faça a vontade de Deus. Está em Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Concluindo, amados, são 4 passos que nós devemos dar. Guarde a sua mente em todas as direções que foram dadas. Guarde a sua mente. Guarde o seu coração, sobretudo que deves guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que você se utiliza na tua vida, a fonte é a tua mente. Proteja a tua mente. Proteja-se, querido. Porque se o avivamento está chegando nessa geração, ela vai chegar pela mente dos homens. Ela vai chegar pelo entendimento. Nós vivemos um tempo em que a sabedoria é cultuada. Vivemos um tempo em que surgem aí muitos profetas, que não são profetas de Deus, são profetas do mundo, e trazem pensamentos interessantes, raciocínios interessantes, mas que não nos levam ao destino final. São paliativos da vida. Nós precisamos proteger o coração, proteger a mente. Cuide dos amigos que você carrega a vida fora. Cuidado, não carregue um Jonas dentro de você. Não carregue um Jonas vida fora. Não carregue um Ló pela desobediência. Tome a direção certa. Cuidado para você não ficar andando em círculos. Cuidado para você não ficar na mesmice da vida e ocupado com coisas momentâneas e não com o que é eterno. E por último, faça a vontade de Deus. Vamos ficar de pé? Nesse faça a vontade de Deus, o que nós necessitamos é sair da teoria e partir para a prática. Nós precisamos praticar o Evangelho. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai.
Não é o que pensa na vontade do meu Pai, mas o que faz a vontade do meu Pai. Já em reflexão para a ceia, eu quero te levar a esse pensamento. Você tem feito a vontade de Deus? Você tem feito a vontade de Deus?